Gente, bem-vindo ao primeiro episódio do Horário Nobles. Agradeço cada um de vocês por estarem aqui com a gente e chamo vocês para seguir a gente no YouTube, está lá Eusébio Nobre, no Spotify Horário Nobles e também estou no Instagram como Eusébio Nobre. Sigam a gente, aproveitem o máximo de conteúdo que vocês puderem. E falando um pouco aqui, por que eu decidi estar desenvolvendo esse novo canal de conteúdo para levar para vocês, uma frase que eu sempre digo: faça o básico com consistência. Muita gente quer fazer além da curva tentando chegar em algum lugar, mas primeiro vamos tentar o básico para a gente chegar em algum lugar. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que está comigo assim, sempre nos momentos bons e ruins. A gente bate um papo muito gostoso, às vezes, junto com o Matheus, que hoje deu o bolo, ele não quis ir. Inclusive, Matheus, aguardamos você aqui. E hoje nós vamos falar com Priscila Guzmão, dentista, empresária, mãe e esposa, dedicando todo o seu esforço a todas as suas áreas, né? Muito bem e lidando com maestria. E hoje nós vamos falar como ela saiu de dentista e vem aí com uma carreira brilhante como empresária, desenvolvendo, né, suas clínicas e agora com um modelo de gestão um pouco diferente, que é na área do franchise, que ela vai explicar um pouco pra gente o que é esse mundo e quais são as perspectivas dela. Deixe seu like no vídeo, siga a gente aí no Spotify também. Seja bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Gostei dessa introdução aí. Falou assim, faltou falar que é magra, bonita, gente boa. O magra eu vou deixar pra lá. Que eu tô carregando um filhote aqui, mas a gente tenta seguir aí, dando o máximo de nós, né? É isso aí. Sem nos poupar. Que eu acho que isso aí que é o único caminho que a gente tem pra poder prosperar na vida, é não ter autopiedade. Então esse é sempre o meu lema que eu carrego. Mas obrigada pelo convite, estou muito feliz. Estou muito feliz por você, muito feliz pelo seu progresso. Achei muito bacana e eu sei muito que você contribui bastante para as pessoas e aqui mais um canal, um veículo de comunicação para você contribuir ainda mais. Então isso aí é um propósito muito, muito legal. Parabéns. Isso é bom escutar, viu, Pri? Muito obrigado mesmo. Inclusive, eu estava conversando com a Ariane, eu falei, Ariane, quem não conhece minha esposa, eu falei, quem eu vou chamar pro primeiro episódio, uma pessoa especial? Aí nós falamos, Priscila. Ai, que então, gracinha, sinta-se obrigada. com esse privilégio. Obrigada. Eu que agradeço, assim, a confiança e eu tô muito feliz de verdade por você. Você sabe que você pode contar comigo nos momentos bons e principalmente nos ruins também. Obrigado, Pri. Então, vamos lá? Vamos. Então, bora. Bora. Pri, hoje todo mundo sonha em empreender, né? Eu costumo falar com o pessoal, eu falo assim, gente, antigamente todo mundo falava assim, qual que é seu sonho? Ah, passar num concurso, né? Ter aquele cargo. Só que hoje a gente vê aí que essa turminha aí, ela quer empreender, ela quer desenvolver seu modelo de negócio, ela quer gerar escala, né? Ela quer ganhar dinheiro. O que muita gente acha que é glamour. Mas será se todo mundo pode empreender? Conta pra gente um pouquinho sobre a jornada empreendedora de Priscila. Então, essa é uma ótima pergunta. A gente estava falando até mais cedo, né? Porque assim, com a internet, né? Esse acesso todo mundo à internet, o marketing, parece muitas facilidades para as pessoas. Então, assim, minha grande preocupação é esse tanto de facilidades que os gurus do empreendedorismo apresentam para as pessoas. Então, eu recebo diariamente pessoas falando, que o sonho é empreender, enfim. Eu incentivo as pessoas a empreenderem nas minhas redes sociais, principalmente mulheres, né? Porque eu sei que tem essa dificuldade aí, esse tipo de preconceito que tem com as mulheres ainda no mercado de trabalho, que ainda existe. Então, assim, eu incentivo. Só que eu preocupo muito deixar as pessoas muito pé no chão. Por quê? Porque tem gente... às vezes um funcionário tá lá e aí ele reclama do patrão, acha que o patrão tá explorando, ele me explora, ele é isso, aquilo, enfim. Mas quando você tá do outro lado, quando você tá, né, na pele do outro, você vê que não é bem assim. Você tem que pagar a conta, que os boletos não param, que todo dia tem um problema para resolver. Então, eu quero mostrar para as pessoas que é bom, é uma liberdade que, assim, é muito gostosa,
Não tem preço, né? Nossa, é muito gostosa, que vale o sacrifício, mas que exige um sacrifício. Então, assim, às vezes a pessoa quer só a nata, né? Só quer o lado bom, só quer usufruir do benefício dessa liberdade. Mas, assim, todos os sacrifícios que a gente sabe que precisa de ter, a pessoa não quer. Então, assim, muitos casos de gente que simplesmente não tem esse perfil, não está disposto, né? Quer uma vida mais tranquila, quer uma rotina. Eu falo assim que quem quer vida tranquila não deve empreender. Quem quer ter uma vida tranquila não vai empreender, porque é um mundo de incertezas. Exatamente. Todo dia é um desafio, todo dia é uma questão diferente. Você tem que estar ali à prova, você tem que estar pensando, você tem que estar resolvendo problema, você tem que estar ativo. Então, assim, tem gente que não está disposta a ter essa vida. Tá tudo bem. Então, ela não vai pro empreendedorismo. Eu gosto muito de falar duas coisas, Pri. Assim, o empreendedor, ele, na verdade, ele é remunerado para resolver problemas, né? Não existe, né, você empreender e não resolver problema de alguém, nem que seja do seu cliente ou dos seus próprios funcionários. E eu gosto muito de falar no meu grupo de mentoria o seguinte: se você procura trabalhar, empreender de 8 às 18, sinto lhe informar, você tem que procurar um emprego. Você tem que trabalhar para os outros. CLT. Esses dias você, no Instagram, alguém perguntou: você trabalha de que horas a que horas? Eu falei: meu amigo, eu trabalho 24 horas. Porque é o tempo que você tá jantando, tá assistindo um filme, sua cabeça não para, você tá pensando o tempo inteiro no empreendedor, né? Porque aquilo ali é sua vida. O empreendedor, ele vive aquilo 24 horas por dia. E eu sempre costumo de falar com os meus clientes ou com os meninos que trabalham comigo o seguinte: eu preciso da liberdade para a gente conversar a qualquer hora. Você pode fazer seu horário, você pode trabalhar, mas a partir do momento que me vier um insight, eu vou te mandar uma mensagem. Você não precisa me responder na hora, que eu sei que você não vai estar 24 horas disposto para mim. Mas eu vou te mandar para eu não esquecer. Correto? Exatamente. Eu falo que é um estilo de vida, né? Empreender é um estilo de vida. Então, eu brinco assim, às vezes as pessoas falam assim: você tem que parar de falar seu trabalho, vamos me chama pra ir no churrasco, mas não pode falar sobre trabalho. Então, não me chama. Não me chama, porque faz parte da minha vida. Então, assim, é intrínseco, é da gente, tá na rotina, né? Então, assim, é o nosso estilo de vida. Tem pessoas que não gostam, que quer chegar em casa, apertar um botãozinho, desligar e esquecer o trabalho. Então, assim, não é a realidade. Todo mundo pode empreender? Todo mundo pode empreender. Só que, assim, qual é a vida que você está disposto a ter, né? Não tá errado não empreender. Só que cada um tem um estilo de vida e tem que saber que se você resolver empreender, você não pode querer uma vida certinha, com rotina, sem né, esses desafios, porque não é a realidade do empreendedor. Exatamente. Pri, me conta um pouquinho aí para quem está nos assistindo, como foi a família, como que sua família lida com essa rotina empreendedora sua, que a gente sabe que você tem uma clínica em cada cidade praticamente, né, aqui próximo da gente. Como que é as viagens, o suporte de Marcos, que é seu marido, sua mãe, conta um pouquinho pra gente. Então, eu graças a Deus eu nasci, na verdade assim, eu nunca tive condição financeira legal, a gente nunca passou fome, nunca veio da miséria, nem nada, mas sempre foi tudo muito regrado, né? Foi assim, tudo que meus pais tinham era para poder pagar o básico, né? Escola e bem básico mesmo. Então, quando eu tive acesso a uma escola boa, uma educação boa, só que ao mesmo tempo eu me vi com muitas limitações, questão financeira mesmo, que coisas que eu queria na minha idade, assim, que eu achava legal, meus colegas tinham, e a gente não tinha, eu e minha irmã, aquilo me incomodava, me incomodou. Eu falei assim, não, eu não quero, eu quero uma coisa melhor, eu quero prosperar, enfim. E aí eu vi que a única opção, né, para eu poder conseguir isso seria estudando. Minha mãe, apesar de que ela foi funcionária pública por toda a vida, ela aposentou sendo funcionária pública, ela sempre teve uma cabeça muito empreendedora. Isso é muito legal falar, porque às vezes as pessoas acham que empreender é só você abrir um negócio. E não é. Você pode empreender sendo um bom funcionário. Então, o intraempreendedorismo é isso. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Você trabalhando para alguém, como eu posso empreender trabalhando para alguém?
eu sendo proativo, eu entregando mais do que as pessoas esperam de mim, eu tendo interesse em resolver problema, eu tendo um senso de dono, eu querendo, né, melhorar o ambiente que eu estou. Então, essas características empreendedoras que motivam as pessoas, a mesmo que ela esteja no CLT, aquele salário ali, a não cair naquela mesmice, a não ficar acomodada, porque mesmo ela tendo um patrão, ela tá ali, né, querendo ser melhor a cada dia, e esse movimento, né, que é legal, que é o intraempreendedorismo. Então, minha mãe sempre foi intraempreendedora, né, dentro da empresa que ela trabalhava, ela sempre teve esse perfil. Então, eu cresci, graças a Deus eu falo que eu cresci sem muitas crenças limitantes que hoje muitas pessoas têm, né, dos próprios pais, da própria família, que não incentiva, que muita gente fala isso, né, que o cancelamento começa em casa, que a família fala, você não vai conseguir, quem é você, quem você acha que é. Eu não tive isso, eu não posso falar sobre que eu tive isso, nossa, eu estaria sendo muito injusta, porque não foi. Pelo contrário, minha família me deu muito apoio, né? Meus pais me deram muito apoio. Eles não tinham a questão financeira para poder me ajudar, mas o apoio de vai que você consegue, acredita em você, né? Essa validação, esse pensamento positivo, esse apoio mesmo, eu sempre tive. E aí, quando eu casei, Marcos, ele também sempre me apoiou, apesar de que a criação dele foi totalmente diferente da minha. Na criação dele, ele tinha que trabalhar e passar no concurso, e era isso aí, né? Só tinha esse caminho. Então ele tinha ainda essa visão muito limitada sobre as possibilidades, né, da vida. Então teve esse choque muito grande quando eu falei com ele que eu queria abrir uma clínica, que eu iria pedir demissão do local que eu trabalhava, porque eu já ganhava bem. Eu estava num local que eu ganhava um salário fixo, ganhava bem, morava em Montes Claros, na minha cidade, e assim, tava tudo certo, já casada, então tava tudo muito cômodo pra mim. E de repente eu falei pra ele, falei assim, eu não quero isso. Eu falei assim, me imagino daqui 20 anos fazendo a mesma coisa aqui dentro, eu fico louca, eu vou enlouquecer, não quero, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, ele teve a gente teve um choque mesmo, porque a gente teve que, apesar de que ele me apoiou, a gente teve que mudar completamente a nossa vida. E estávamos recém-casados, então assim, foi uma etapa de adaptação muito grande, né, do casamento e da vida, porque eu fui começar do zero, eu comecei com uma dívida de 250 mil reais. Então não foi do negativo, né? Hã? Foi do negativo. Zero, não, eu comecei devendo 250 mil. Loucura. E mudei de cidade, então assim, foi tudo muito intenso. Então no começo a gente chocava muito em relação a isso, essas adaptações, mas graças a Deus hoje a gente conseguiu aí acertar os pontos e voltamos, as coisas foram entrando nos eixos, mas assim, hoje eu falo assim, depois de 4 anos, né, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. E essa preocupação de falar com as pessoas que os resultados não são imediatos, que é preciso muito sacrifício, enfim, né? Não é sendo pessimista, mas a gente tem que mostrar os bastidores além do palco, né? Que o pessoal só quer palco, mas ninguém quer ver o bastidor. O bastidor. Esse ponto que você tocou, Pri, ele é muito importante, porque muita gente fala assim, fulano de tal agora tá empreendendo e tá mostrando os bastidores nas redes sociais. Mas o que a gente quer é mostrar como que é a vida por trás do todo o glamour, né? Sim. Muita gente fala assim, nossa, meu sonho é empreender, é ganhar muito dinheiro, é ter tempo livre. Só que assim, quem tá por trás sabe que não é bem assim, né? A correria é muito grande, é aquele ditado, né? Quem vê close não vê corre. Quem vê close não vê corre, exatamente. Né? A gente sabe aí a correria, daqui a pouco você está no Brasilinha, daqui a pouco você está em outra cidade. Enfim, é uma correria muito grande. E é muito importante o apoio da família, né? Marcinha fala uma coisa muito legal, que ou a família, ela te apoia ou banca, né? Ou então, a gente não tem, não serve, né?
Eu, graças a Deus, eu tenho meu irmão, ele ajuda a gente, né? Muito, dando apoio. Mas em relação à família, a gente não tem muito, sabe? Nossos pais, por exemplo, nos tiveram muito velho. Não sei se você sabia disso. Meu pai, se eu não me engano, me teve com 55, ou seja, vovô, né? E assim, então a gente não conseguiu ter esse afeto, desenvolvimento. Mas assim, Pri, voltando, qual é o seu sonho de empreendedorismo? Vem desde criança? Veio depois que você começou a atuar como dentista? Como foi? Então, eu sempre tive eu acho que uma veia empreendedora, assim, igual eu falei, assim, apesar de minha mãe não falar que não tinha um negócio, ela sempre foi empreendedora e eu sempre tive uma questão de ter meu próprio dinheiro, querer ter minhas próprias coisas, até porque, como eu te falei, eu via meus colegas tendo as coisas que os pais tinham, eu sabia que meus pais não tinham condição, eu tinha plena consciência disso, da realidade da minha família. Eu falei assim, não, eu quero ter minha renda, enfim. Então, assim, eu sempre vendi coisas, eu sempre fui a camelô da escola e da faculdade, vendia tudo. Eu já vendi tiara, já vendi bolsa, já vendi roupa customizada, já vendi roupa que eu pegava pra revender de sacoleira, já vendi roupa de academia e por último eu vendi bombons. Então assim, eu queria ter essa renda extra mesmo pra poder conseguir pagar minhas coisas, fazer a minha vida e não precisar de ficar pedindo meus pais, né? Que eu falo, gente, tem que esperar terminar a faculdade pra começar a trabalhar, não é muito tempo. Eu tenho que me virar. Então eu sempre tive essa veia, assim, né? Essa vontade. Falei, não, eu quero ter minhas coisas pra... Assim, busquei essa questão da liberdade mesmo. E aí, quando eu formei, eu fui trabalhar num... Eu falo que, assim, é muito legal essa questão do começo quando eu formei, porque, assim, muita gente pergunta, vou formar, e agora? O que que eu faço? Você acha que eu vou para um consultório? Você acha que eu vou para uma prefeitura? Você acha que eu vou trabalhar para fulano, para ciclano? Gente, não tem como a gente saber. Então, assim, o que que eu falo com as pessoas? Eu falo assim, ó, quando você sabe o que você não quer, você já tá no meio caminho. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar na prefeitura e quando eu trabalhei na prefeitura, eu falei, eu não quero isso na minha vida. Deus me livre. Nossa, não dei certo. E eu tinha certeza que eu não queria aquilo. Então, eu já eliminei a questão do sistema público. Tem gente que ama. Tem gente que vai e se identifica. Vou falar que essa pessoa tá errada? Não tá. Se A ela minha é feliz, melhor né? amiga, ela é da saúde da família, ela é apaixonada com a saúde da família. Então, assim, não tem nada a ver comigo, mas é um caminho que ela se identificou. Então, você vai saber onde você vai, o caminho que você vai, você tem que testar. Você tem que testar. E quando você testa e você tem certeza que do que você não quer, vai te direcionando para o que você quer. E foi assim que eu fiz. Então, eu saí da prefeitura, não me adaptei, fiquei 1 ano. Depois eu fui para um consultório trabalhar para uma pessoa. E ali eu já vi que é uma realidade que eu gostei mais da dinâmica, eu gostei mais que não era só atender, então eu gostei mais dessa parte de gestão. E aí eu vi que eu me despertei para uma questão assim, como é que funciona para cobrar do paciente, como é que é o sistema e como é que vocês divulgam. Eu comecei a querer entender como funcionava toda a logística por trás do atendimento, que o atendimento era só a consequência, era só a pontinha lá. Então eu queria saber como é que era, né, a base de tudo isso. E depois eu consegui esse emprego, que não era um emprego público, mas era um emprego de CLT, numa empresa privada e que me pagava muito bem. Todo mundo falava assim, nossa, você tem que ter carteira assinada, você tem que ter plano... O dia que você tiver carteira assinada, plano de saúde e ticket de alimentação, o tal do ticket de alimentação era Era o chama. Você vai ver férias, 13º, enfim. Mil maravilhas. E aí, quando eu tive isso, que eu tava com aquela vida supostamente perfeita, né, para muitos, eu falei assim, não é isso que eu quero. E aí eu fiquei mais 1 ano dentro dessa realidade, né? Foi quando eu pedi demissão. Foi a primeira dentista a pedir demissão. Porque ninguém... O pessoal, assim... O sonho das pessoas, dos dentistas, era entrar lá naquele lugar. Porque, de fato, era muito bom. Mas eu fui a primeira a pedir. E quando eu pedi, todo mundo falou, você é louca. Você é louca. Doidou. Bater a cabeça aí em alguma coisa. Doidou a mulher. E eu falei, não, eu vou pedir.
E ainda assim, a loucura foi maior porque eu pedi demissão e fiz a dívida, né? Eu pedi porque eu não tinha Já de nada. imediato. Hã? Já de imediato você pediu e já montou. De imediato. De imediato, eu pedi demissão. Foi quando eu comecei a frequentar a clínica odontológica, uma franquia que eu fui. E quando eu entrei lá na clínica, que eu vi o modelo, o funcionamento, que tinha meta, aquela correria, aquele treino, eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu falei, isso. Aí foi quando a ficha caiu. Então aí quando eu descobri que eu queria, né? O que eu me identificava, logo quando eu descobri, eles começaram a abrir oportunidade para franquear. E aí eu me endoidei querendo. Eu tava assim muito apaixonada por tanta novidade. E eu pedi demissão do emprego que eu estava, fiz a dívida, fui pra outra cidade e tudo assim. E aí a gente pegou uma franquia. Então, assim, de quando eu formei para essa franquia foi 2 anos e meio. Então, nesses 2 anos e meio, eu fui testando os outros tipos de emprego que eu tive certeza que eu não era o que era legal pra mim. Entendi. Isso aí, Pri, que você tá falando do testar é muito legal. Uma coisa que eu sempre tenho na vida é o seguinte: eu trabalhei quase 10 anos em uma multinacional e, assim, pra mim foi de grande importância, porque eu precisava saber e aprender o que era um CLT. Dentro das crenças da minha família, o concurso era a segurança. A CLT também era segurança. Empreender era loucura. Não podia existir empreendedorismo. E hoje, quando eu olho, não existe segurança em nenhuma área. Na mesma hora que você pode estar aí com a CLT, você pode ser mandado embora. Eu, na minha empresa hoje, do dia para a noite, posso estar em falência. Então, assim, não existe segurança, sabe? E quando eu vejo você falando, o que brilha seus olhos é a correria do dia a dia. É saboroso, né? Eu falo que eu amo batedor. O batedor que é o gostoso. Eu fico doente, tipo assim, gente, não tem nada de problema, não é possível. Tem algo errado. Não, gente, o povo fala assim, licença maternidade, tem 6 meses de licença maternidade. Gente, se me deixar 6 meses em casa, eu fico louca, eu fico doida. Não dá não. E assim, foi muito engraçado que esse lugar, ele tinha mais de 20 anos, né, no mercado. É um sindicato que eu trabalhava, o Sindicato dos Trabalhadores. E foi muito engraçado que, apesar de toda a estabilidade do sindicato, que é um sistema, né, um sindicato famoso, muito sólido, eu pedi demissão em 2017. Em 2018, mais ou menos, entrou em vigor a reforma e o sindicato perdeu a força, todo mundo foi dispensado. Olha pra você ver. Todo mundo foi dispensado. Então, assim, foi bom pra mim, porque eu saí, eu fiz um acordo com eles. Lógico, como eu tinha pouco tempo de serviço, o valor do meu acordo não foi nada assim. Mas eu tinha que sair com alguma coisinha, né? O pessoal saiu assim, com a mão na frente e atrás. E o pessoal foi todo dispensado. O sindicato meio que não acabou, não, mas ele perdeu aí, sei lá, 70% da força dele, ele perdeu. Então, é a prova que estabilidade realmente não existe. Não existe, exatamente. Em nenhum ramo. Em nenhum ramo. Pri, conta um pouquinho aí como que surgiu a sociedade. Hoje você tem um sócio. São quantas unidades hoje? Onde vocês estão? Então, vou resumir, né? Depois que eu entrei pra franquia, pra essa rede de franquia, eu aprendi muita coisa. E a franquia, infelizmente, ela acabou. A marca acabou, foi um momento muito difícil. O momento mais difícil da minha vida foi 2018, quando isso tudo aconteceu. Porque em 2017 eu tinha aberto a primeira. Em 2018 eu fiz um outro empréstimo, outra loucura, ou seja, eu tô pagando empréstimo de 2017, de novembro de 2017, março de 2018 eu fiz outro empréstimo pra abrir a segunda. E foi muito engraçado que foi o ano que minha mãe aposentou. E o empréstimo que eu fiz foi com ela, eu peguei o FGTS dela inteiro e ainda assim não deu nem pra pagar a taxa de franquia, a entrada. Ainda fiz outro empréstimo no banco, foi uma loucura mesmo que eu fiz. E isso foi em março. No final do ano de 2018, do mesmo ano, a franqueadora, assim,
acabou. E aí eu me vi numa situação muito complicada, eu já estava grávida, eu fazia especialização fora, então eu ia de ônibus para Uberaba uma vez por mês. Eu saía de Montes Claros, eu saía de São Francisco, eu fui morar lá, né? Saía de São Francisco, ia para Uberaba, para Montes Claros pegava ônibus e ia para Uberaba, 12 horas. Grávida, assim, barrigão, 8 meses. Já fiquei na estrada várias vezes, que o ônibus quebrava. Já fiquei... Nossa, o ônibus quebrava demais ali. Então, assim, foi um momento muito difícil, que eu várias vezes eu pensei em desistir. Nossa, eu nem sei te falar quantas vezes. Já ofereci a clínica para outras pessoas. Essa clínica hoje é a que mais me dá retorno. E há uns anos atrás que eu já tinha oferecido assim, eu ofereci pra todo mundo, eu praticamente doando a clínica, toma aqui que eu não aguento, não tem mais psicólogo. Quem quer pegar? Você quer pra você que eu não quero não. Então, ofereci pro Diego, pra todo mundo eu ofereci a clínica. Ainda bem que ninguém pegou, porque eu tive que enfrentar, né? Eu tive que enfrentar tudo e graças a Deus deu certo. Mas aí, então, em 2017, 2018, eu já tinha 2 clínicas próprias, né? E eu estava morando em outra cidade. Eu estava morando nas cidades, porque assim, não tem como você abrir um negócio e no começo do negócio, até ele entrar em ponto de equilíbrio e tal, você não ficar 100% no negócio. Não tem como. Não tem como. Tem gente que pergunta assim, tô querendo abrir uma loja em tal cidade, fora, e aí eu vou pra lá de 15 em 15 dias, né? Porque às vezes me vê fazendo isso. Mas eu tô fazendo isso agora, depois de 4 anos. No começo eu tava lá, eu abria e fechava literalmente. Então eu abria a porta e fechava a porta. Eu já morei dentro do consultório. Eu tinha um colchão do lado da cadeira que eu atendia. Era um colchonete que eu dormia. Então, assim, eu morei literalmente dentro do consultório. E é isso que eu falo com as pessoas. Não tem como você abrir um negócio se você não tá lá entregue 100%, né, sua energia, tudo, até esse negócio começar a rodar. Então eu tava morando lá em São Francisco, e aí eu já tava grávida e foi quando Luísa nasceu. Então foi um momento mais difícil, foi uma mudança muito grande na vida. Imagina. Porque você tá com um filho, você tá com 2 clínicas, você tá com uma marca que de repente acabou. Do nada, a marca que estava com força total no Brasil, reconhecimento, e de repente ela se desfez. E filho recém-nascido, sem ninguém em casa, não conhecendo ninguém na cidade, só eu e meu marido. E aí eu falei assim, não dá, a gente tem que preparar para poder voltar para Montes Claros, pelo menos eu tenho uma rede de apoio, né? Maior. E aí foi, mesmo assim a gente ainda aguentou. No ano de 2019, a gente ainda passou por 2019 nesses perrengues, aos trancos e barrancos, e 2020 foi quando a gente resolveu voltar para Montes Claros. Quando eu resolvi voltar, eu já estava em outra realidade, porque depois que você tem filho, as suas prioridades mudam, o tempo muda. Pode. O seu tempo muda, as suas prioridades mudam, então assim, tudo muda. Você tem que mudar a sua vida por conta do seu filho. E quando a gente voltou para Montes Claros, eu vi que Priscila, eu não estava disposta a continuar com aquele ritmo de 16 horas de trabalho, aquela loucura que eu tava, porque eu tinha uma pessoa que dependia de mim, né? Dependia muito de mim, um recém-nascido, e que aquilo era minha prioridade. Então foi quando eu tive a possibilidade de uma sociedade, que eu já tinha um contato com um amigo meu, que ele formou comigo na faculdade, então eu sempre confiei nele, na família dele, a gente sempre teve uma relação muito boa, ele trabalhava pra mim, e aí eu chamei ele, falei, olha, eu tô querendo ir pra Montes Claros, e eu quero que você toque essa comigo, a gente vai dividindo as responsabilidades pra poder dar conta de dar assistência, né, a gente vai tocando aí. E aí, pra ele também foi muito bom, porque ele queria vir, porque ele tem uma filha especial. E a filha dele precisava, mesma situação da minha, né? Ele precisava de vir, de ficar fazendo as fisioterapias, as coisas dela. Então, ele sempre estava na cidade. Então, assim, pra ele foi muito bom também. Então, a gente juntou
E como eu também, a franqueadora tinha acabado, eu estava sem nome. E aí surgiu, a gente juntou e nós fizemos a Oral Center. E aí a gente abriu em 2020, dia 10 de agosto de 2020, agora completou um ano agora, né? Foi aniversário recentemente. A primeira. E em abril desse ano, a gente montou a segunda unidade, né? Então, hoje, assim, são 4 unidades. Brasília de Minas, São Francisco e 2 em Montes Claros. Uhum. Muito legal, viu, Pri? E sabe o que eu gosto muito de falar? E pior que tem gente que ainda fala assim, nossa, Priscila é de muita sorte. Não, o povo fala assim, oh, Jesus do céu, tem que ficar um dia com Priscila pra ver o que Priscila passa. Ô, Pri, agora quando você fala de sociedade, eu tenho experiência legal. Na empresa que eu trabalhava antes de começar realmente o empreendedorismo, eu via muita entrada e saída de funcionários, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu costumo falar que eu sempre contrato a pessoa por curiosidade. Se a pessoa for curiosa, ela aprende qualquer coisa. Perfeito? Eu não olho muitas habilidades, eu quero saber se ela é curiosa ou não. E nessa empresa que eu trabalhava, eu via gente entrando e saindo, entrando e saindo. Lógico, existe, né, a política do poder, tudo é normal. Existir, né, sociedade. Mas eu comecei a entender quando que a pessoa era mandada embora. E hoje eu escutei recentemente essa expressão, que é a seguinte: o funcionário, ele vem para somar. O sócio, ele vem para multiplicar. O que não se enquadra em nenhuma dessas duas opções é rua. Não tem jeito. Porque quando você olha, por exemplo, quando você trabalha em uma empresa maior e você olha para o seu parceiro de lado, você vê que ele não está somando, né? Ou às vezes ele está no zero, ou às vezes está subtraindo. Diferente. Você olha para o lado e fala, pô, velho, o que ele agrega à marca? E quando você fala do próprio, né, empreendedorismo, quando você tem uma SLT, eu acredito que foi nesse momento que eu desenvolvi o empreendedorismo. O meu empreendedorismo, ele não veio de casa. Meus pais todos eram servidores públicos, né? Minha mãe aposentou. Então, assim, eu não tinha ninguém incentivando. Eu tive parentes que trabalhavam, né? Que eram empreendedores. Mas lá nessa empresa foi onde me desenvolveu. Eu sempre gostava de falar assim, qual que é a hora minha de trabalho que eu recebo? Que funcionário gosta muito de olhar isso, né? Sempre os seus direitos, né? Não colhe as obrigações. Mas eu olhava também quanto que eu consigo gerar na minha hora de trabalho para a empresa. Então, essa era uma meta interna que eu tinha. Entendeu? Então eu não tinha tempo ocioso, eu sempre tentava desenvolver ao máximo. Muito legal esse ponto que você fez, eu refleti. Pri, indo pro tema 2 aqui, a gente vai entrar agora um pouco falando sobre gestão. Né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é impossível falar de gestão, né? Eu falo o seguinte, a velocidade ela é importante, mas o caminho também é importante. Só que quando a gente fala de gestão, a gente precisa ter velocidade, caminho, só que a gente precisa ter alguns indicadores que a gente precisa, né, mapear se a gente está indo para o caminho certo ou não. Então, o que você acredita ser importante para uma boa gestão? O que assim não pode faltar para Priscila? Meta eu sei que é um dos indicadores importantes para você que você gosta muito de falar. A gestão é muito legal assim falar porque é uma administração, né? Você administrar os processos do seu negócio. Então, para você administrar os processos, você tem que entender os processos. Perfeito. Então, para você entender os processos, é importante você vivenciar aquele negócio. Então, uma das coisas que é básica para quando você vai empreender é você ter o know-how. Você ter o domínio, conhecimento não só teórico, mas prático daquilo ali que você quer empreender. Para você conseguir dominar, e assim que você conseguir dominar, você administrar esses processos. Uhum. Então, essa é uma questão muito importante, porque às vezes as pessoas também têm isso, né? Quero empreender em quê? Eu falei, gente, me fala aí, o que você é bom, o que você gosta, o que você tem conhecimento, o que você sabe desenvolver, que as outras pessoas não sabem, o que você fala mais dia a dia, o que dá gosto pra você de falar, e que você, né, e que você tem um domínio, o que é fácil pra você falar e que pras pessoas é muito difícil. Então é nisso aí que você tem que procurar, e é o caminho que você tem que procurar. Então, quando a gente fala de gestão, a gente fala desses processos. Tem alguns indicadores desse processo que eu acompanho muito, que eu gosto muito de usar, e que eu acredito que não só eu, mas que é válido para todo mundo que tem empresa.
que é, né, a lucratividade que a gente tem que olhar, né? Então, assim, qual que é o retorno? Qual que é a rentabilidade do negócio? Então, eu olho também indicador, no meu caso, os indicadores de desempenho, né? Que são as KPIs. Então, você olha, por exemplo, quanto que tá a taxa de conversão das pessoas que vieram, quantas que converteram. Por quê? Que esse indicador, que é o óleo de taxa de conversão, por exemplo, a cada 10 pessoas que chegam à sua loja, 5 fecham. Você está com taxa de conversão de 50%. Se a cada 10 pessoas chegarem na sua loja, 2 fecharam, opa, sua taxa de conversão está baixa. Tá baixa. O problema, então, é o marketing que você tem que trazer mais gente ou é um problema interno? É um problema interno. Então, por que eu gosto de gestão? Porque você vai mapeando, você vai montando, assim, o quebra-cabeça, né? Então, esse indicador é um indicador muito importante. Porque, às vezes, as pessoas ficam atirando para tudo quanto é lugar, não sabe nem o que tá fazendo. Então, por exemplo, eu tô lá, esse exemplo foi legal. A cada 10 pessoas, 2 fecham, o próprio dono do negócio não tem nem ideia disso. E aí começa, não, vou aumentar o rádio, vou aumentar a panfletagem, vou aumentar não sei o quê. E aí não dá mais retorno, ele endivida mais, fica gastando mais e ele fica muito perdido. Um outro indicador que eu sempre olho é uma coisa simples. Como a pessoa chegou até você? Perfeito. Como você me conheceu? Por qual canal de aquisição? Por qual canal? Ah, é indicação. Eu tenho 50% de indicação, eu tenho 70% de indicação. Vamos trabalhar uma campanha de indicação. Vamos fazer uma campanha para poder estimular a indicação. Então, se eu já tenho esse tanto de indicação espontânea, e quando ela é estimulada, e se eu fizer uma campanha para poder estimular isso, como vai ser meu retorno? E acompanhar. Não é vir pelo Instagram. Como é que tá meu Instagram? O que eu posso melhorar na minha rede social? Até o contrário. Então, às vezes, o Instagram não tá... o Instagram tá baixo, eu sei que é um canal assim de muito potencial. O que eu posso fazer para poder melhorar? Então, esses indicadores, né? Eles são muito importantes para a gente ter nessas métricas no negócio, para você ir moldando, né, o quebra-cabeça e conseguir, óbvio, o resultado que todo mundo espera, que é uma maior lucratividade, que é ter dinheiro no bolso. Todo mundo quer dinheiro no bolso, só que às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Então, quando você conhece os processos da sua empresa e você consegue mensurar, né? Você consegue fazer uma lista, consegue mensurar esses processos, aí você consegue ter uma clareza maior para poder pensar nas estratégias para poder agir. Isso para mim que é legal, né? Então, assim, o que eu posso fazer aqui? Esse mês minha ortodontia não tá legal, caiu. O que eu posso fazer de campanha para poder fazer? Aí entra a parte do marketing. Porque não é só o marketing, né? Não adianta você ter um marketing porque o marketing vai fazer com que chegue mais gente até sua loja, mas se você não tiver preparado. Tem que converter. Já é papel do time comercial. Né? Se você não tiver preparado para fazer até um pós-venda, um acompanhamento, não tiver entrega, não tem marketing que aguente, né, que substitua, que faça o papel de tudo, né, que é a entrega. Se você não tiver uma entrega de um produto ou de um serviço, o marketing não vai aguentar te sustentar. Então, assim, é um tripé, né? Então, você tem que ter todo mundo rodando, né? E gerenciar isso aí. E quando você fala em mensurar, o que é interessante? Às vezes eu bato papo com alguns empresários um pouco mais velhos. E quando eu pergunto assim, qual que é o canal que você gera atenção pro público, né? Vir até sua loja comprar. Isso falando, né, de loja física. José, eu gosto muito de outdoor e panfleto. Aí eu falo, mas qual dos dois é melhor? Não, eu faço sempre os dois. Então ele não tem essa mensuração, sabe? E assim, às vezes você fala assim, não, mas faz Instagram, vamos fazer um patrocinado, vamos desenvolver algo para o meio digital. Ah, não, mas o panfleto, o outdoor, gera mais retorno, porque foi o que eu sempre fiz. Entendeu? Então, enquanto o empresário não fizer igual você está fazendo, e mensurar e saber assim, você viu a gente aonde? Ah, foi no Instagram? X no Instagram, né? Internet.
Foi onde? Foi pelo outdoor. Uma pessoa me abordou no centro da cidade com um panfleto. Então você começa a ver qual que é o canal que está te trazendo melhor retorno. Sim. E isso é muito importante pelo seguinte, otimiza o seu orçamento. Então você sabe, ortodontia, eu vou fazer panfletagem, porque a taxa de conversão pela panfletagem é melhor. Já um institucional, só para desenvolvimento, né, e alcance da marca, eu vou fazer um outdoor, né? Então, assim, a gente começa a mensurar e identificar os caminhos. Agora, o público muda por região, não é isso? Nossa, muda totalmente. Muda totalmente. Por exemplo, um evento igual você fez recentemente aí, se eu não me engano, foi em Brasilinha, né? O pessoal cantando, tocando lá na porta, algodão doce. Dependendo de qual região você tiver em Montes Claros, não vai trazer uma conversão como você trouxe lá, porque o público é um pouco diferente. Totalmente diferente. Totalmente então, assim, diferente. Até as músicas, eu brinco, eu falo que até as músicas que escutam nas clínicas são músicas diferentes. Então, eu pergunto para os pacientes o que vocês gostam de ouvir. A maioria lá é sertanejo, é aquele... A rocha e tal. Então lá é só isso. Aqui o pessoal já gosta mais de um MPB, de uma música mais tranquila. Enfim, então você vai adequando ao cliente. Né? E assim, e é muito interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa, os empreendedores, eles tomam atitude com base em achismo, né? E eu falo que a gente não pode funcionar com achômetro, né? Com achismo, porque às vezes as pessoas falam assim, você faz essa pergunta, mas como é que tá? Essas clientes vêm de onde? Imagina, não sabe falar. Não sabe. Eu acho que é assim. Aí eu falo assim, como é que tá a sua taxa? Esses dias eu fui nas clínicas, né? Eu perguntei a uma clínica, eu falei assim, como é que tá a sua conversão? É boa, mas é boa, o que é boa? Defina boa. O pessoal fecha. Tá, mas quantos? Quantos por cento? Né? E qual que é o ticket médio, né? Eles fecham. Tá, beleza, fechou. Mas se fechar, você concorda com, né? Assim, tem um custo muito alto de operação. Então, se eu tiver um ticket médio, né? Que é a média de valor investido, né? Que cada paciente investe no seu tratamento. Se eu tiver um ticket médio baixo, eu não consigo pagar as contas. Então, não é só fechar, é fechar com qualidade. Então, se eu consigo mensurar isso, eu sei que, por exemplo, se eu tenho uma taxa de conversão boa, mas um ticket médio baixo, eu sei onde eu vou agir. E você sabe o que você pode fazer para estar melhorando, Eu sei onde eu vou agir, eu sei direitinho onde que tá o problema. Eu sei que, no meu caso, né, de clínica odontológica, o problema está nas avaliações, nos orçamentos. Entendi. Entendeu? Você já vai na raiz. Eu vou lá. Então, igual você falou, otimiza tempo quando você tem esses indicadores para trabalhar, porque eles te mostram e aí você vai lá e assim, é impressionante. Você muda uma chavinha, aí você faz um treinamento, aí você senta, vem cá, qual é a sua dúvida, o que eu posso te ajudar e tal. E aí você muda aquele sistema ali, você vai ver que impacta diretamente nos resultados. É impressionante. Então... Até na questão também, né, Pri, quando a gente fala de processo, a gente fala de pessoas. Então, quando você realoca funcionários de uma clínica para outra, pelos próprios indicadores, você consegue ver, né, uma satisfação e um resultado um pouco melhor ou pior. Para esse tipo de público, né, a pessoa da avaliação não serve para esse, então ele tem que ir para esse. Então você consegue fazer esse jogo, né, de cadeiras aí. Eu tenho uma funcionária mesmo, ela sempre foi minha gerente, tem 4 anos que ela tá comigo, desde quando eu comecei. Aí ela é muito boa no financeiro, muito boa. E aí ela foi, eu falei assim, eu quero que você dê assistência na parte da recepção. Ela já não performou bem. E aí eu observei, você tem que observar. Então, e ela tava andando meio triste, eu falei, o que tá acontecendo com você? Ela falou assim, eu gosto mais de número, não deu certo com esse trem aqui da frente não e tal. E aí eu tô voltando nela porque ela não adaptou. Então, assim, fazer gestão e também fazer gestão de pessoas, né? Que as pessoas são o maior ativo do lugar. Então, eu poderia perder uma de minhas melhores funcionárias simplesmente porque ela não estava no lugar certo. O Pri, isso aí que você falou chegou a me arrepiar, sabe por quê? Essa semana eu tava dando uma estudada, né? Que a gente sempre tem que estudar, a gente nunca sabe tudo. E assim, tava falando como que a gente perde alguns funcionários que são bons. E lá nesse estudo que eu tava fazendo, falava do vendedor. Geralmente, em empresas tradicionais, a pessoa que mais vende, que performa melhor, com o longo do tempo, o que ela se torna?
o gerente O de gerente. vendas. Só que às vezes ela tem a habilidade de vender e não de liderar pessoas. Então é aí que você acaba matando, né, o seu próprio Seu melhor. ativo. Exatamente. O seu melhor vendedor, ele se perde aí nesse momento. Só que isso é aplicado para qualquer área. Seja dentro de uma multinacional, seja dentro de uma clínica odontológica, seja de qualquer empresa. Então a gente precisa conhecer as habilidades das pessoas. Não é porque ela performa bem em uma área que ela vai performar em outra. Não é porque ela é curiosa em uma área que ela vai ser curiosa em outra. Né? E assim sucessivamente. Muito legal, Pri. E assim, identificar fazer uma análise, né, do perfil comportamental para poder, né, colocar, explorar as qualidades dos funcionários e colocar eles, né, no lugar que mais adequa essas qualidades. E uma outra coisa que eu sempre falo também é durante a entrevista ela diz muito. Porque às vezes você está querendo uma pessoa para uma função X. E aí, a sua oportunidade que tem, por exemplo, eu quero um vendedor. Então, eu quero uma pessoa comunicativa, né? Algumas habilidades eu coloco ali no script para vendedor. E aí, eu vou lá, tô sem tempo para fazer a entrevista, terceirizo a seleção e contrato a empresa para fazer a seleção para mim. Eu acho isso a maior furada. Inclusive, o Thales Gomes, eu tava ouvindo um podcast dele falando sobre isso. Não terceirize a seleção, né, o recrutamento, porque isso é muito importante. Porque a empresa que você terceirizou, ou outro que você pediu para poder fazer a entrevista, ele não vai saber qual que é o perfil que você quer, o que você busca, enfim. Quais são os critérios realmente? E aí, o que é e outra coisa, assim, se esse candidato tem um perfil que adequa à cultura da sua empresa. Ainda tem isso. Porque, assim, tem que bater com a cultura, né, com os valores, enfim. E aí, quando você terceiriza, aí você contrata errado. Você tem prejuízo financeiro, prejuízo de tempo. Você fica patinando porque você não sai do lugar. Depois você tem que demitir, você se lasca, né, com isso. E tem que contratar de novo e começar do zero. Então, essa etapa da entrevista, pra mim, é muito importante. Eu não abro mão. Importantíssimo. Do recrutamento, eu não abro mão de estar na seleção. Não abro. Assim, eu posso estar muito ocupada. Eu falei, não, eu tenho que estar porque eu sei que é importante isso aí. Então, assim, até onde aguentar, eu vou fazer a seleção de todo mundo, as entrevistas do pessoal, porque eu sei que o erro que a gente faz ali na contratação, a gente paga um preço muito alto depois. Né? Com certeza. Pri, aproveitando que nós estamos falando de gestão, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre timing. Então, eu queria que a gente falasse sobre o processo de franqueabilidade. O que você sentiu dificuldade? Qual que é a sua perspectiva com o processo de franqueabilidade? Você está querendo ganhar escala? Qual que é a sua percepção sobre isso? Então, na verdade, foi uma situação muito nova e que eu falo que a gente sempre tem que adaptar às demandas do mercado, né? Então, assim, eu nunca quis ter uma franquia. Não queria. Se você me perguntasse, se fizesse essa mesma pergunta nessa mesma data do ano passado, eu ia falar, Deus me defenda de franquia. Eu ia falar, todo mundo, sai fora que é cilada, Bino. Por quê? Eu não queria. Porque eu vim de uma experiência negativa, eu queria ter as minhas clínicas próprias, seguir minha vida e tava tudo lindo, maravilhoso. O que aconteceu? Nesse mesmo mês, foi agosto, setembro do ano passado, eu resolvi ficar um pouco mais ativa nas redes sociais. E aí começou a surgir uma demanda que eu não fazia tinha noção, né? Uma demanda de pessoas falando, não, eu quero assim também, eu quero trabalhar com você, eu quero trabalhar com você, mas tendo uma clínica igual a sua. Então sempre surgiu muito uma demanda dessa. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, não, gente, eu não quero. Eu realmente, eu falei, não quero saber. Já respondi várias caixinhas de perguntas falando que eu não queria saber disso mais na minha vida, de franquia, que franquia era cilada, enfim. E aí, quando eu engravidei novamente, eu pensei muito nisso, na questão, igual que você falou, de escala. Porque como tornar... Porque meu negócio é um negócio que dá para escalar, mas dá para escalar se eu conseguir replicar o modelo num sistema tipo de franquia, né? Então, assim, eu vendo o modelo de negócio validado e eu consigo ganhar em escala, né? Treinar as pessoas, por exemplo, treinar você e treinar mais 10, para mim,
ao mesmo tempo, enfim. Então, assim, é que eu consigo ganhar. Quando eu engravidei, eu pensei, porque minha meta particular era ter 20 clínicas próprias, sempre foi essa. Quero ter 20 clínicas próprias. Você tem na cabeça o número 20. 20 clínicas próprias. Coloquei na minha cabeça, falei, até 20 eu dou conta. Ter meus meninos e ter minhas 20 clínicas, era isso que eu queria. Quando eu tô com 4 e com o segundo filho, eu falei, você não é ninja, não. Vamos ter que mudar aqui. Eu não consegui ficar ninja ainda, não. Porque demanda, não tem jeito. Eu falo que uma clínica é um filho, um negócio é um filho. É a mesma coisa. Te demanda. É igualzinho um filho. Então, assim, quando a maternidade, ela me mostrou muito isso, né? Que o filho, quando nasce, ele não depende de você pra mamar. Então, você tem que tá lá, 24 horas com o menino, agarrado lá, dando leite e tal. E aí tem licença maternidade, que aqueles 6 primeiros meses são muito importantes. Primordiais. E aí, aí o filho começar a ter uma certa independência, ele começa a comer sozinho, a andar. E essa certa independência te dá uma folga a mais para poder, né, não ficar 100% do tempo. E aí ele vai ficando, conforme ele vai ficando mais independente, ele vai te folgando mais as exigências. É a mesma coisa com o negócio. Por isso que eu falo, o primeiro no negócio, quando você monta, você tem que ficar 100% do tempo nele. E aí, depois que você vai, né, que ele vai rodando, que você vai conseguir desvincular. Enfim, quando eu engravidei, eu vi que essa realidade ia ficar complicada. E juntou isso à questão da demanda. Mas ainda assim eu tava com um trauma, né, anterior da experiência que eu tive, que foi negativo. E assim, você falou, a gente tava falando do apoio de família, enfim. A minha mãe é psicóloga e eu não faço nada sem consultá-la. Tudo eu pergunto pra ela, mãe, e aí, até hoje, o que você acha e tal. E eu tava com um pé atrás e ela falou assim, olha, você não pode comparar com uma pessoa, ou, né, uma pessoa que não tem os mesmos valores que os seus. Então você está se comparando com alguém que não é igual a você. Você acha que você vai estar assim? Você acha que você vai ter coragem de fazer isso com alguém? E foi quando eu falei, realmente, não tem como eu me comparar com uma pessoa que não carrega os mesmos valores, a mesma visão que eu. E aí, quando eu abri a cabeça para a possibilidade de franquia. Aí eu procurei uma empresa, é um sistema totalmente complexo, montar robusto, um franchising, né? É uma holding, virar uma franqueadora não é algo fácil. Envolve todas as áreas, né? Ninguém tem nem noção. Nossa! De TI, né? Direito. Marketing, contabilidade, jurídico. Só a equipe do jurídico são 17 pessoas. Nossa senhora. Só do jurídico. Então, assim, não é brincadeira. E aí, quando eu beleza, quando a gente começou, tinha uma pessoa específica que ele também tinha estudado comigo, então assim, ele me conhecia muito, que ele estava querendo abrir comprar uma clínica, uma franquia. E ele já tinha olhado várias clínicas, e ele virou pra mim e falou assim, olha, eu quero comprar uma clínica, eu já olhei muitas clínicas famosas no Brasil e tal, só que, como eu te conheço, eu sei que eu quero fazer com você, porque eu sei que você não vai fazer o que fizeram com você, o que você passou. Eu sei que você não vai fazer isso comigo. Uhum. Então, eu quero estar com você. Por mais que eu sei que você está começando, por mais que eu sei que eu vou ser o cobaia, eu quero ser o cobaia. E foi quando ele falou isso, eu falei, então tá. Ele já entrou sabendo, né? Ele propôs, na verdade. Legal. E ele falou assim, eu quero ser o cobaia. Eu falei, então a gente vai validar o modelo com você. Depois de validar, que a gente pegar os processos, montar, né, todos os POPs, enfim, que é um processo que não é fácil, porque você tem que deixar todas as clínicas padronizadas. Tem que padronizar todo o sistema. Isso. Tem que padronizar só para quem está nos escutando, POP é Procedimento Operacional Padrão. Isso é importante. Por que é verdade, que a gente vai falando. Por que é franquia? É você replicar uma forma de trabalho que deu certo com alguém. Eu brinco que é a mesma coisa que você está fazendo um bolo. Então, eu sei fazer um bolo. Eu não sei eu não sei cozinhar não, sou péssima. Mas vamos lá, eu finge que eu sei fazer um bolo muito gostoso. Todo mundo fala, gente, me passa a receita desse bolo, que bolo é esse? Eu tô comendo esse bolo rezando e tal. Aí eu falei assim, Eusébio, você quer a receita do bolo? Beleza.
eu vou vender a receita do bolo pra você. Aí você compra a receita do bolo, né? Pra você conseguir fazer o bolo também e ganhar dinheiro vendendo o bolo, igual eu tô ganhando. Só que toda vez que seu bolo ficar pronto, você me dá um pedacinho. Hã? É, porque eu passei a receita pra você. Tá certo. Você vai me dar um pedacinho aí do bolo porque eu passei a receita pra você. Quando você faz o bolo, se você seguir o passo a passo, se você seguir a receita direitinho igual eu te passei, a chance de dar certo aumenta. Com certeza. Mesmo você que não... Priscila, eu não sei cozinhar. Nunca cozinhei na minha vida. Como que eu vou fazer bolo? Então segue aqui a receita que a chance de dar certo aumenta. Isso é franquia. É você entregar um modelo de negócio que foi validado. Fala, olha, Zé, eu já apanhei esse bolo, já pus fermento demais, pus açúcar de menos, já coloquei cacau demais, já coloquei de menos, já fiz isso, e agora eu peguei o jeito do bolo. Agora o bolo ficou perfeito. Você quer isso aí? Então você pega essa facilidade. Então isso é franquia. Perfeito. Entendeu? Então você executa o bolo, mesmo que você nunca cozinhe na vida, a chance de dar certo aumenta. É 100% de certeza que seu bolo vai ficar bom? Não. Vai depender muito Porque do cozinheiro. quem né? vai pôr a mão na massa é você. Exatamente. Então, assim, isso a gente tem que deixar muito claro para as pessoas que, apesar de que eu passei uma receita, você vai pôr a mão na massa. O cozinheiro muda. O cozinheiro muda. Então, assim, depende de como que você vai colocar a mão na massa. Depende se na hora lá você falou assim, eu quero economizar no açúcar, eu quero economizar em tal coisa, eu vou comprar um leite condensado na ferrapado aqui. E aí o resultado vai interferir. Então, assim, é você passar a receita, você vender a receita, mas o franqueado que vai colocar a mão na massa. Isso é franquia. Perfeito. Então, quando eu decidi, né, replicar isso, eu decidi com muito pé no chão. E deixando muito claro às pessoas que as pessoas precisam de colocar a mão na massa. Então, eu preciso de selecionar muito bem quem vai estar lá comigo, quem eu quero que coloque a mão na massa. É a seleção, né? Entendeu? Então, essa seleção de franqueados a gente tá fazendo com muito critério para poder não repetir algumas experiências negativas que a gente já presenciou, né, em outros modelos antes. Perfeito. Nossa, Entendeu? que aula, hein? Oh, gente. Ô Pri, aproveitando, nós falamos um pouquinho sobre sua vida empreendedora, sobre gestão. E a gente vai agora para o bloco 3, que a gente vai falar um pouco sobre exposição nas redes sociais. A gente vê que você está lá fortemente, né, com a constância aparecendo todos os dias. E muito se vê dentistas e outras pessoas se expondo na rede social. Inclusive eu estou ali frequentemente. Qual o seu ponto de vista sobre isso? O que você acha que tem de bom se expor na rede social e o que tem de ruim? Qual que é o bom e o ruim aí para você? Então, essa questão da rede social, eu confesso que eu sou muito tranquila, né? Eu não tenho tanta dificuldade porque eu não sou o tipo de pessoa que importo com os julgamentos dos outros. Porque tem gente que recebe um julgamento, que recebe uma paulada e fica muito mal. Uhum. E fica muito mal mesmo. A ponto, inclusive, infelizmente, a gente viu recentemente de tirar a vida, né? Que aconteceu com o filho de uma cantora, Perfeito. né? Uhum. Então, que ele se expôs e tirou a vida. Então, essa é uma questão muito complexa. Porque quando você se expõe, você não pode controlar o outro. Você não sabe o que vai vir. Você não sabe qual vai ser a reação das outras pessoas. Você não sabe... coração do outro o pessoal fala na terra sem lei, né? Você não sabe como que vai ser. Uhum. Eu sou muito tranquila porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não aceito crítica de quem nunca construiu nada. Eu sempre fui assim. Então, às vezes as pessoas falam algumas coisas julgando, juro por Deus, entra 90 e sai no. Então, assim, eu sou muito tranquila com isso. Eu costumo ver, assim, o que eu fiz de bom, que pessoas que eu ajudei, que pessoas que eu pude contribuir, ainda que pouco, né, dentro das minhas condições. E eu tenho essas pessoas como base e inspiração para poder seguir. Então, assim, diariamente eu recebo pessoas agradecendo, falando assim, nossa, você abriu minha cabeça, mudou minha forma que eu via tal coisa. Assim, é coisa simples, mas se você conseguir contribuir
ser luz na vida do outro. Ainda que no pouco que você pode, isso ter uma missão muito grande. Então, assim, você usa esse veículo poderosíssimo de comunicação, que é gratuito, que tem uma visibilidade legal, Altíssima, né? altíssima, que as pessoas estão ali, e em vez de entregar um conteúdo vazio, né, de não acrescentar nada na vida do outro, você fala assim, não, eu vou usar essa chance que tem para poder acrescentar na vida de alguém. Se eu acrescentar na vida de uma pessoa, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo, já valeu. Então, se uma pessoa que começou, que tava lá, situação difícil em casa, enfim, começou a vender pão de queijo, tá tirando uma renda, começou a vender roupa, tá tirando uma renda, começou a vender máscara, tá tirando uma renda e vem falar com você, olha, minha vida mudou e tal. Gente, isso é muito gratificante. Obrigado por me incentivar, né? Isso você fala assim, valeu minha vida aqui. Então, assim, tem algumas pessoas que julgam, que estão lá, que estão falando, mas, assim, eu tenho pena, assim, de verdade. Você fala assim, gente, a pessoa é muito à toa. Boa pra ficar, né, tendo esse julgamento. Inclusive, nós até conversamos hoje, o julgamento, ele vem. Não, independente, fala assim, eu sou o melhor, ele vai vir, não tem jeito. Eu já até postei recentemente que o julgamento inicia em casa, porque as pessoas têm um pouco de preconceito por não conhecer o mundo digital. Mas o que eu falo do julgamento é o seguinte, todo mundo fala assim, Zé, eu quero começar a desenvolver conteúdo na internet. Pô, que legal. Mas a primeira coisa que eu falo, você está pronto para o julgamento do outro? Porque ele vai vir. Então, o equilíbrio emocional, ele é importantíssimo. Demais. Importantíssimo. E quanto maior você for, mais impacto você gera, mas também mais gente está para jogar pedra em você. Com certeza. Que é uma frase que um amigo meu, ex-Ron, ele fala assim, árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Né? Então, se você está dando fruto, as pessoas vão jogar pedra. Não tem jeito, vão jogar pedra. Então, esse julgamento, ele existe. E o medo? Você teve algum medo de entrar para a rede social? Ou não tem medo nenhum? Eu, por exemplo, tenho um medo, que eu te falei, né? Eu sempre fui tímido, por mais que não pareça. Mas estamos aqui no podcast, no YouTube, né? Em todos os veículos de comunicação. Não parece, mas eu sou tímido. Por mais que eu faça uns rios muito engraçados, eu sou tímido. Mas eu sempre tive essa timidez, sabe? Mas como que eu enfrentei ela? Pegando o microfone e falando. Eu lembro uma vez que nós fomos numa palestra em Janaúba, eu fui como apoio. E o palestrante falou, gente, boa noite para todo mundo. E hoje quem vai fazer a abertura da minha palestra é Eusébio. E me passou o microfone. Eu falei, puta merda, e agora? Sério? O que ele fez naquele momento? Ele quebrou um bloqueio. Porque ele falou assim, não, você vai enfrentar seu medo agora. Entendeu? Eu peguei o microfone, tremia das pernas, mas foi. Teve até um vídeo que você compartilhou que eu achei muito engraçado. De um cara na academia pegando peso. É a mesma coisa para empreender, né? A prática que conta. A prática que conta. É a prática, não adianta. Qual livro que eu leio? Pode ler o livro que for, minha filha. Se você não pôr o trem a mão na massa, aí você não vai. E aí você postou, né? A repórter. Levanta o peso. Ele, não, é só pegar e jogar. Então vai aí, faz. Então vai, não, é só pegar e jogar. Ou seja, ele não tá indo pra prática. É o que a gente fala do empreendedor de palco, né? Hoje tem muitos, tem gente aí que já criou mais de 10 startups, ninguém nunca viu, mas já teve esse desenvolvimento. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente estava falando, as famosas promessas, né? Hoje no meio digital você pode prometer o que você quiser. Exatamente. Vida fácil, né? O que você quiser. Só que a gente tem que pensar no outro, né? Nossa, mas peraí, será se o outro vai conseguir? Por exemplo, para mim hoje o marketing gerenciar uma agência é super tranquilo. Eu gerencio de qualquer lugar do mundo que eu tiver, eu consigo gerenciar. Mas se eu for ensinar para o outro, será se o outro vai ter as mesmas habilidades? Será se ele está disposto a arcar, né, com o preço? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as questões das promessas, né, Pri? Assim, eu sempre falo que essa questão de que a gente estava começando a falar dos empreendedorismo de palco, é uma coisa muito simples, para você ter uma confiança, né? Como que eu vou saber se a pessoa é isso mesmo que ela fala ou não? Cadê seus resultados? Mostra os resultados.
Resultado é a coisa mais clara que tem, tá lá, é preto no branco. Quando você Exatamente. vê os resultados de alguém, você vai tirar, né, as conclusões sobre ela. O que que ela fez? Então, por isso que eu falo que eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada, porque às vezes muita gente... Pode ter certeza que todas as pessoas que te criticam não são as pessoas que fizeram alguma coisa. Aí você falou Né? tudo. Porque quando a pessoa tem até uma... Nossa, tem um texto que eu adoro, que fala do homem na arena. Então, assim, quem tá na arquibancada, que nunca foi a campo, né, vai ficar jogando pedra, vai ficar criticando e tal. Gritando. A pessoa que tá em campo, ela não tem tempo. E pra ficar criticando os outros, pra poder ficar falando dos outros, porque ela tá lá em campo. Ela tem que estar jogando o jogo dela. E isso é muito legal, porque por isso que essas críticas não me abalam. Porque eu falo, gente, jovem. Qual o resultado? Então assim, quando é uma pessoa que eu vejo que tem um resultado legal, expressivo, você vê que até a abordagem é diferente. Fala assim, olha, tô com você e tal, eu quero te dar um toque, eu vou te dar um feedback e tal. E é muito legal. Então, assim, a aceitação é diferente, a abordagem é diferente, até a forma que a pessoa fala, porque ela sabe. Porque ela já tá ali no campo, ela conhece, ela sabe das dores, das dificuldades. Então, isso aí eu já encaro como um feedback, não como uma crítica. Então, eu encaro muito bem quando é pessoas com... Vem de pessoas com resultado. Com os resultados. Mas você me perguntou outra coisa. Não, mas foi isso mesmo. Que a memória de grávida. Você me perguntou outra coisa. Não, mas foi sobre promessas, né? Ah, tá. Isso aí de promessa, assim, eu tenho muito... Eu tava até falando com você mais cedo, assim, meu maior medo é não entregar o que eu prometi. Eu tenho muito medo disso, sabe? Eu falo assim, gente, eu sou muito nova e, assim, embora fique parecendo que é um diálogo muito assim, né? Eu tenho um propósito muito grande. Quando eu comecei com a franqueadora, eu falei assim, agora que eu quero impactar ao máximo a vida das pessoas positivamente. Eu quero que a experiência legal que eu tive, outras pessoas também tenham. Entendi. Então, assim... E os problemas que você teve, você não quer que as outras E pessoas eu não... tenham. Deus que me livre, eu não quero que o pessoal tenha esses problemas que eu tive. Então, assim, Entendi. é isso que eu quero. Eu quero ter esse impacto positivo com as pessoas. Mas tem que olhar com cuidado o que você falou, né? A pessoa tá pronta, ela vai dar conta e tal. Então, por isso que a etapa de seleção também é muito legal. É muito legal. Analisar o perfil é muito interessante, é muito importante. E com o pé no chão, porque as pessoas são diferentes, né? Eu falo de promessa, uma vez eu participei de uma palestra e uma pessoa foi convidada lá no meio, muita gente na palestra. E o entrevistador, né, o palestrante perguntou pro rapaz, e aí, você é quem? Ele falou assim, eu sou o maior desenvolvedor de influências do país. Na hora, que promessa é essa que ele faz? Ele falou, me fala um influenciador que você desenvolveu. Ele, não, eu tô no início. Ele falou, pô, velho, aí você fez uma promessa que você fez sacanagem com a galera. Ou seja, tá vendo? Ele teve a oportunidade de ser humilde, né? De não transparecer Você fez um post, você compartilhou hoje ou ontem do negócio do tênis. do tênis. É isso aí. O tênis é confortável? Não, como que é? E o tênis é confortável. Eu nunca usei o tênis. E o tênis é confortável? Demais. Ele, mas como é que você sabe se você nunca experimentou? Então, assim, acaba que você começa a se embolar, né, nessas promessas. Promete o que você dá conta, promete o básico, né, o mínimo, porque a questão do over-delivery é muito interessante. Então, quando você supera a expectativa de alguém, aí que vai ter vai ativar a questão do gatilho da reciprocidade, né? E a pessoa vai ter indicação espontânea. Então, eu tô esperando receber. Você me prometeu algo, eu tô esperando receber esse X que você me prometeu. Aí você me entrega 2X mais Y. Não, é maravilhoso. Aí eu falo, gente, esse homem mas tá doido, é bom demais. Então eu sinto, como você me entregou isso aqui, eu sinto que eu tenho um dever com você. Eu sinto que eu tô em falta com você, eu sinto que eu tô te devendo. E aí eu me sinto na obrigação de equiparar, né? E aí eu falo, vou indicar, vou falar, enfim. E aí começa as questões. Então, o over-delivery, que é uma questão que eu sempre quis fazer, de surpreender as pessoas, justamente para poder ativar essa questão do gatilho da reciprocidade. E aí sim, que elas mesmas
sejam o maior marketing, né, do meu trabalho. Do seu trabalho. Você citou um exemplo aí muito legal, porque é o seguinte, eu falo, saindo um pouco do assunto, eu falo o seguinte, todos os meios de comunicação é muito importante. Porém, ao longo do tempo, muitos perdem a força. Por exemplo, a televisão hoje tem um pouco menos de força do que na internet tem mais força. Outdoor, antigamente, pensa na primeira cidade, quando teve o primeiro outdoor, todo mundo devia parar e ficar olhando, né? E o indicação, o boca a boca, ele nunca deixou de ser forte e nunca deixou de existir. Então, quando uma pessoa fala, Zé, vai em tal lugar que aquela dentista é boa, Priscila é boa. Pô, aquilo ali não tem outdoor no mundo, não tem panfleto no mundo. E o incrível que pareça, é de graça. É de graça. É de graça. Que é a questão do over delivery que você falou, né? Que é entregar além da expectativa do outro é muito importante. Indo para as considerações finais, Pri, queria te agradecer muito por ter participado do nosso primeiro podcast. Assim, para mim é muito, eu fico feliz por você ter vindo sabendo que era o primeiro, sabendo que não vai ter essa audiência, né? Que a gente tanto espera. Você podia falar, não, Zé, vou esperar então criar um pouco de audiência, aí eu vou. Isso é legal, sabe? Isso mostra o quanto você está disposta a me ajudar, né? E querer que eu ajude outras pessoas. Nosso canal ele não tem incentivo nenhum de rentabilidade. A gente não quer ganhar dinheiro com ele. A gente quer realmente levar a informação às pessoas, o conhecimento às pessoas da forma mais clara. E é mais um podcast. Como outros que não tem nenhum diferencial do outro. O diferencial é o entrevistado, né? Não é a marca, não sou eu. E é o conteúdo que vocês vão trazer. Te agradeço de coração mesmo. Não, mas é igual eu falei com você. Se você, com esse podcast, conseguir impactar uma pessoa, valeu isso aqui. Isso aí. Valeu. Isso aí. Se uma pessoa te ouvir e tirar alguma coisa nesse momento de nossa conversa, algum insight que fala assim, nossa, essa foi a virada de chave, né, pra mim, valeu. A sua contribuição valeu. E aí, assim, é muito interessante porque as coisas voltam. Com certeza. Quando você dá né, com o coração aberto, igual você tá falando, eu não tenho patrocínio, eu não quero ter, eu quero mesmo contribuir. Você pode ter certeza que as coisas voltam, que vai retornar para você. Então eu acredito muito nisso. Eu já volto a te falar que eu achei muito legal a sua ideia, sua iniciativa. Parabéns. Continue. Obrigado. Eu sei que não é fácil, tem hora que dá vontade de falar assim, velho, sacanagem, né? Não é possível. Não é possível, esse trem e tal. Mas você continua porque, assim, precisa da constância, né? Igual você mesmo falou. Então, ela é necessária. Continua porque o propósito seu é muito grande, muito maior. E que o retorno, você pode ter certeza que vai vir. Se Deus quiser. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Pri? Passou tão rápido, eu nem vi, a gente conversa demais, né? Gente, então, se você tá aí nos assistindo, nos ouvindo, siga aí no Spotify, vai lá nas redes sociais, a sua rede social, Pri? É Priscila.Guzmão. Priscila.Guzmão, ela entrega muito conteúdo. Se você tá aí no YouTube, siga a nossa página e também curta o nosso vídeo. E até o próximo Horário Nobres. Quase que eu esqueço.